isso foi uma das coisas. A segunda pergunta que você tinha me falado é o que você perde com isso? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou gordinho, eu gosto de comer. Então quem gosta de comer começa a ficar chato. Por quê? Porque se a pessoa me convida para ir comer um macarrão na casa dela, me faz um macarrão ruim, é difícil para mim comer. Eu como assim, tá bom, não estou repetindo de dieta. Por quê? Porque você começa a ficar exigente. E o problema disso é que você perde a magia da coisa. Se você não conhece nada de comida, chega um camarada, põe um prato de macarrão maravilhoso, você come aqui e fala, meu Deus, o que é isso? Né? Você come, se lamber os beijos, se repete, fala assim, coisa maravilhosa. Mas você não conhece nada de cozinha, você tem a magia. Agora quando você vai ficar aquele chato, vai comer um monte de tomate, faltou manjericão. Manjericão tá pouco, né? Podia botar um pouquinho. Você fica um chato, você perde a inocência. Esse é o problema de você começar a entender, né, de qualquer coisa na vida, né? Você perde aquele frescor, né? Mas você ganha essas coisas também. Então... nós falávamos com o Guilherme um pouco disso, né? De repente a pessoa que entra muito numa coisa, mas joga um jogo, se preocupa com a mecânica, como é que é assim, acaba não tendo perde a inocência. Mas eu queria te perguntar algo que o Guilherme andou discutindo um pouco com a gente. Ele falou um pouco do processo criativo dele, como ele começou a criar jogos e tal. Eu tenho a impressão que tanto você quanto ele, não havia cursos para ensinar a pessoa. Assim, era todo um processo muito... Ele nos colocou uma coisa um pouco... eu vi tal jogo e... Quando ele começou, né? E pensei em adaptar... enfim, então eu queria te perguntar um pouco, como é que você se formou a fazer jogos? Se você nos recomenda... O que eu achei muito bacana que o Guilherme nos falou, ele deu uma dica aí para todos, tem que jogar. E daí eu até preciso cobrar ele, porque daí eu falo, então passa uma lista de jogos que você considere assim, relevantes para aumentar o repertório e tal, né? Enfim, queria que você falasse um pouco como é que você aprendeu, o que você recomenda para o pessoal. Olha, o que eu recomendo para vocês é assim, a primeira coisa que eu recomendaria é o seguinte, que a gente ampliasse a nossa visão do que é jogo. Por quê? Porque o jogo hoje, é claro, existe um mercado especializado, né? Board games, né? Pessoas que jogam jogos alemães de tabuleiro, né, que vão lá numa ludoteria, que, enfim, participam dessa cultura de jogos, né, vamos dizer assim, mais modernos, e acho que é muito bom, tem coisas incríveis lá. Mas o que eu percebo é que, assim, muitas pessoas, por exemplo, não se sentem, às vezes, chamadas para esse mundo dos jogos. Então, assim, jogo não é para mim. Não sei se alguém aqui padeceu já sobre essa questão. Porque você vê aquele maluco jogando lá, o cara tá jogando, sei lá, League of Legends, sei lá, 3 dias seguidos. Não é para mim. Então eu acho que as pessoas, elas primeiras têm que ampliar um pouco essa visão do que seja jogo, para poder entender e ver o jogo, a beleza do jogo, dentro de um olhar mais cotidiano. Entende? Se você ampliar mais essa visão sobre o jogo, você provavelmente vai encontrar no seu dia a dia experiências que você pode olhar e falar, aquilo lá daria um bom jogo. Você sai um pouco dessa jornada nerd, assim, ultra nerd, especializada, que às vezes um pouco assusta a gente, né? Assim, não é que assusta, mas é que isso né? Então, o que eu diria seria isso. Assim, primeiro, ter uma visão mais ampla, né? Por exemplo, vamos pegar uma visão mais ampla de jogo. Vocês diriam para mim que a guerra é um jogo? Não entendi. A guerra, o ato de guerrear é um jogo? É um jogo, pode ser visto como um jogo? Sim. Para muitos povos, sim. Né? Os gregos mesmo, né? Tem todo um ritual, todo um jeito de você combater, de toda uma maneira de você declarar guerra, não declaro guerra, faço isso, faço aquilo. Até hoje, né? Você tem um formalismo em torno disso. Posso matar qualquer prisioneiro? Teoricamente, não. Né? O que aconteceu quando a juventude nazista lá da 12ª Hitler Jugend pegou lá os canadenses no desembarque na Normandia e matou todo mundo? O que aconteceu com isso? Toda vez que os caras pegavam o canadense, eles matavam também. Mudaram a regra do jogo, agora a regra é essa, não tem quartel, todo mundo se mata. Mas tem regras. Então, sob um certo aspecto, pode ser visto como um jogo. Né? Nós, por exemplo, temos muita dificuldade com certos tipos por exemplo, nós vivemos na nossa sociedade controlada, né? Quer dizer, então assim, nós temos muita dificuldade, por exemplo, de aceitar o jogo como uma expressão irracional. Se eu pegar, por exemplo, venci você
dependendo do cenário, eu tomo tudo seu. Não tenho piedade. Tomei sua terra, sabe? Matei todo mundo. É isso. Poder se manifestando de maneira bruta. Né? Mas você ainda tem um apelo hoje em dia nisso, por exemplo, a hora que você vê nas torcidas de futebol. Pessoas absolutamente normais entram num estádio, dão vazão àquela loucura. Bom, é normal. Entende? Por exemplo, isso é uma visão ampliada de jogo. Outra visão ampliada de jogo, por exemplo, jogos divinatórios, tarô, runas, I Ching, búzios, o que vocês quiserem. O que é isso? De onde vem isso? Vem, tá? É talvez a retórica mais antiga de jogo que permanece, que é uma retórica no qual você tenta ler o jogo divino. Espelhar o jogo divino através do micro, espelhando o macro, né? Pegar no SLA de toda uma Jerusalém terrestre, uma Jerusalém celeste. Então, você tem uma outra visão de jogo. O casamento é um jogo? É uma empresa. Veja bem, às vezes o jogo ele não se dá pela maneira competitiva de combate que a gente imagina. O jogo, muitas vezes, é um jogo identitário. Por exemplo, as congadas. Alguém aqui já deve ter visto congadas em Minas Gerais. Sim. O que é uma congada? Era uma representação quando os escravos, durante 3 dias, eles eram liberados dos seus afazeres, eles se vestiam como rei Congo, né, e rainha do Congo, e desfilavam pelas ruas. Mas veja, por que é um jogo? Porque é um jogo identitário. Porque naquele jogo, cada um sabia exatamente a sua posição. Se você estivesse desfilando, você era escravo. Se você estivesse aplaudindo, você não era escravo, você era senhor, você era alguma coisa assim. Os ingleses, pegar um outro exemplo, né? No Império Britânico, o Raj. Né? Os indianos, por exemplo, não podiam jogar o taco, né? Qual é o nome daquele esporte que chama? Cricket. Cricket não era permitido para os indianos. Se você fosse indiano, você não podia jogar cricket, porque você é indiano, meu amigo. Não é para você. Entendeu? O jogo, embora pacífico, ele reafirma uma identidade. Olha que eu estou num casamento, por exemplo, e eu falo, o que eu estou fazendo nesse casamento? É um jogo identitário, onde nós estamos selando um compromisso social. Olha só como é jogo. A noiva não atrasa. Ela pode atrasar. Olha a atenção. Ela atrasa. Vem ou não vem? 15 minutinhos, né? Mais de 15 vai matar o coitado do caboclo, né? Mas assim, 15 minutos ela atrasa. Alguém tem alguma coisa para dizer? Fale agora! Né? Ninguém nunca fala, né? Sempre vai ficar torcendo. Será que alguém vai né? A mãe chora, o pai tem que fazer aquela cara compungida de tipo, estou entregando a minha princesa, né? E mais, é um evento em si, as mesas, escolher os convidados, qual a decoração, qual é a música que vai tocar, o que queremos dizer com isso? Está o tempo todo reafirmando uma identidade social, uma identidade cultural, uma identidade. Isso é jogo, que a gente muitas vezes desconsidera. Você fala assim, tá bom, então você está viajando na maionese, tá bom, muito bem, então eu vou pegar uma coisa prática para vocês. Se vocês tivessem $1 milhão, $1 milhão, tá? Para investir num jogo, chegasse um maluco para vocês e falasse assim, olha, tem um jogo que é o seguinte, você vai pegar aqui pratinhos da comida japonesa, tipo repolho, essas coisas, vai ficar cortando assim, preparando, sopinha e tal. E se ficar bom, mamãe aplaude, se ficar ruim, mamãe pega uma faca e assim, vocês põem $1 milhão aí? Existe esse jogo, né? É o famoso Cooking Mama. Cooking Mama, um jogo que vendeu milhões. E por que eles conseguiram ver isso? Por que eles viram que a gente não viu? Eles viram um jogo onde muitas vezes as pessoas não veem nada. Um ato banal, cozinhar. Não é um super nerd que está lá falando de LOL. Está falando de uma coisa banal, cozinhar. Mas a pessoa que desenhou esse jogo teve um olhar. É isso que eu quero dizer para vocês, de ampliar essa visão. Entendeu? Teve um olhar para uma coisa cotidiana e falou, cara, isso daqui poderia ser um jogo. Por quê? Porque tem uma tensão. Onde está o processo criativo? Procure onde está a tensão. Procure onde as coisas estão em jogo. Fazendo trocadilho, mas é bem isso. Onde as coisas estão em jogo, existe jogo. Onde as coisas não estão em jogo, não tem jogo.
Por exemplo, onde tem jogo? Sei lá, vou no bandejão da USP, eu não sei onde é que vai ter, que comida que vai ter. É tenso. Qual fila pegar, né? Qual fila pegar? É um jogo. Eu fico tensa nessa situação. Não é tenso. Você fala assim, meu, melhor pegar essa daqui que tá andando, mas ali tem um flecha ligeira ali que também gosta de ficar escolhendo as coisas para comer. Você pensa. Não pense, onde tem tensão, você não vê o jogo montando. Então, o meu processo criativo, ele sempre faz esses processos de tensão. O jogo é tensão, do meu ponto de vista. Né? Então, tem uma visão disso daí. Então, por exemplo, você pega aqui o jogo do capital. Né? Qual é a tensão? A tensão é que as pessoas não têm a mesma igualdade de condições para competir dentro de um determinado dentro da vida. Como eles vão manifestar essa tensão? Você vai ter as regras que vão fazer com que, basicamente, pelo que eu li ali das regras, aquele jogo lá, é um jogo de percurso, só que tem jogadores com diferentes cargas, né? Com coisas mais difíceis e mais fáceis. Só que daí, Fabiano, pelo que eu entendi, hoje em dia você está basicamente criando jogos para demanda, né? Uma empresa chega para você e diz, como é que é isso? Eles chegam com um problema e você vem com uma solução? Eles chegam geralmente com problemas. Eles chegam, por exemplo, com problemas, tipo... Por exemplo, você fala assim, minha empresa, por exemplo, sei lá, as pessoas querem trabalhar, por exemplo, em inovação. A empresa não inova, todo mundo trabalha assim, não daí, tem que criar um jogo que faça com que a pessoa discuta isso daí, pense nisso daí. Lembra do campo simbólico do jogo que eu estava falando com vocês? É um campo simbólico, ele é inocente, por um lado. Né? Mas por outro, naquele campo simbólico, onde você pode projetar o seu protagonismo, onde você pode colocar muita coisa, você coloca às vezes. Então, por exemplo, eu pego, sei lá, mudamos a nossa linha de fábrica, a nossa linha de produção. Tá bom, então queremos explicar como é que funciona agora o nosso novo modelo de vendas. Queremos que as pessoas falem para mim, por exemplo, se ponham no lugar das vendedoras. Né? O pessoal do escritório é mestre, né, em criar políticas inúteis que as pessoas da linha de frente olham e falam, quem que bolou isso? Né? Então tem essas tensões. E o jogo, por ele ser um campo simbólico, ele consegue, você escolhe, né, quais tensões você vai pegar, em que modulação que você vai fazer, se é a favor, se contra, entendeu? Então você trabalha com isso. Esse jogo, por exemplo, que eu trouxe para vocês, o Celsius, foi um jogo que eu desenvolvi, né, em parceria com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas. Eles queriam justamente falar, eles têm um núcleo especializado, né, em sustentabilidade lá, que dá basicamente todos os índices de sustentabilidade do país. E eles tinham um problemão. Qual o problemão que eles tinham? As empresas vêm aqui, né, pegam seus funcionários, né, então eles já têm iniciativas próprias. Tipo, fizemos um bicicletário, separamos os resíduos, né, mas elas não conseguem entender, essa é a demanda do professor Mário Monzoni, que é o chefe. Né? As pessoas não entendem que existe um passo acima. Qual é o passo acima? Uma articulação política que faça com que o Brasil adote uma legislação não poluente em carbono. Porque não adianta nada você fazer o seu lindo bicicletário com o país pegando fogo. Entendeu? A gente investindo, por exemplo, em modal rodoviário que gera carbono pra caramba, entendeu? Em vez de usar, por exemplo, hidrovias. Então não adianta, se não mudar essa política no Congresso Nacional, não adianta você escrever o seu bicicletário. O planeta vai explodir, vai superaquecer. Daí, por exemplo, nasceu esse jogo. Então, hoje esse jogo, por exemplo, ele é parte todos os alunos da Fundação Getúlio Vargas jogam esse jogo. Todos os alunos de MBA deles relacionados ao tema jogam esse jogo. Delegações estrangeiras jogam esse jogo. Por quê? Porque é um jogo que trabalha essa questão do carbono de uma maneira simples. Em uma hora você joga esse jogo, você entende como é que funciona. Você ganha repertório, e você põe uma situação, por exemplo, as pessoas falam assim, por que é tão difícil chegar a um acordo climático? Né? COP3 na Dinamarca foi um fracasso, COP15, né? A China não consegue chegar a um acordo com os Estados Unidos. Por quê? Isso está aqui. Vocês jogam esse jogo e elas falam, agora eu entendo por quê. Porque fazer uma coisa juntos é difícil pra caramba, que nem trabalho em grupo, né? Mito ou realidade, né? Também tá mais pra mito, né? Quer dizer, né? Vamos fazer trabalho em grupo, né? Um faz, o outro põe nome, né? É um desafio. Mentira, vocês não sabem.
Mas inclusive na produção do jogo, você contou com. Foi só você ouvindo a demanda? Ou tem produções que você está como membro de uma equipe, coordena? Como é que é? Não, eu ouço, embora eu esteja falando muito aqui hoje, tá? Mas em geral eu ouço mais do que eu falo. Eu ouço, a partir daí eu tenho a ideia, prototipo, tenho minhas equipes de playtest que testam, testo também com o cliente, topar, não topar, a gente fala, né? Tem um profissional de arte que faz a parte da arte, né? Depois tem a pessoal de gráfica, né? Tem algumas gráficas que trabalham bem com isso, tem pessoas de produção gráfica disso também, né? E aí fica pronto. Mas o segredo para mim está por saber ouvir, né? Identificar a atenção mais relevante, identificar aquilo que, né, e fazer um jogo que seja simples. Criar um jogo simples é uma arte. E de maneira geral, da primeira ideia, da primeira demanda ao jogo final, quanto tempo? E outra coisa, o Guilherme estava nos falando que ele pré-testou acho que 35 vezes o Polarizando, né? Assim, você também é muito adepto de muitos playtests, como é que é? Eu acho que assim, o jogo ele tem uma maturação.